Livro de Números, capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, perto de Jericó, que ficava do outro lado do rio Jordão, o Senhor disse a Moisés o seguinte: Mande, Moisés, que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde esses possam morar, e também terras de pastagem ao redor delas. Então essas cidades serão dos levitas, e eles vão morar nelas, e as terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e para as cabras, e também para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros quadrados de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, e ao norte e ao sul, e a cidade ficará ao seu meio, e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos, e se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, além de que vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, e todas elas com pastos ao seu redor. E o número de cidades dos levitas em cada tribo será determinado do tamanho do seu território, isto é, o dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades para os levitas, e dos territórios menores será menor o número de cidades. Então o Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Então ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. E escolham 6 cidades para fugitivos, 3 ao leste do rio Jordão e 3 na cidade de Canaã. Então essas 6 cidades serão de refúgios, tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros que moram com vocês, que seja só por algum tempo ou que seja para sempre. Para quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir alguma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra ou com um pau, e causar a morte desta pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. E quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, ele deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio e o jogar alguma coisa contra ele com má intenção e este morrer, ou então se um homem esmurrar o seu inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois ele é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, ele deverá matá-lo. Mas também pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção
alguma coisa contra ele. E também pode acontecer que alguém se ver atire uma pedra que venha a cair em cima de alguém e cause a morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isto de propósito. Então, nesses casos, o povo julgará a favor daquele que matou sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. Então o povo deverá proteger o homem que matou o outro sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar para a cidade de refúgio, o qual ele havia fugido. Então o assassino ficará até a morte do grande sacerdote que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tribo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, então este poderá matá-lo e não será culpado por esta morte. Pois o homem que matou deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote. Só aí então ele poderá voltar para a sua casa de origem. Estas ordens serão uma lei para vocês e para os seus descendentes, e em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenada à morte, conforme 2 ou mais testemunhas disserem, pois uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada por dinheiro. Ele deve ser morto. E também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para a sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crime de sangue a cidade onde vocês moram, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de fazer a purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Então, não tornem impuras as terras onde vocês vão morar, porque eu também moro nelas. Pois eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas,